Vamos falar sobre os 4 elementos essenciais para adquirir um novo idioma, assimilar um novo idioma em inglês, porque ultimamente tenho recebido muitas perguntas e dúvidas e comentários de pessoas que me falam que estão tendo dificuldade na questão de falar. E é interessante esses 4 elementos que tenham tudo a ver com o motivo pelo qual você sinta essa dificuldade, especialmente as últimas 2 coisas, que é onde os alunos acabam falhando, não tendo da forma correta. Alright, então vamos lá, os 4 elementos essenciais, fundamentais para o Second Language Acquisition, aquisição de um segundo idioma. E o primeiro é input. Deixa eu sair aqui logo, começar a nossa viagenzinha, chegar lá na escola. Temos um monte de vídeos para gravar, mas a gente já vai conversando aqui sobre esses 4 elementos. Que o primeiro é input, ok? O que é input? Input é tudo aquilo que ao pé da letra significa input, dentro, colocado, né? Tudo aquilo que você coloque na sua mente, na sua cabeça. E o input é como se fosse o vocabulário, gramática, pronúncia, os subskills da aquisição da língua, expressões idiomáticas através da leitura e do ouvido, do áudio. Por isso que eu falo tanto na questão de você estudar com áudio e textos, como audiolivros, filmes, músicas, sua Bíblia, mini stories, podcast, tudo aquilo aí é input. Como disse um amigo meu, colega de trabalho, Fábio, ele disse: David, linguagem é cultura. Então, para alguém aprender o idioma, ela tem que gostar de alguma coisa, algum elemento da língua, da cultura, ou seja, literatura, filmes, pessoas, ter contato com as pessoas, porque tem que ter esse contato. Se você não tiver o contato com o idioma, não vai aprender, né? Então você tem que estar assimilando bastante vocabulário, tem que ouvir bastante, tem que ler bastante e assim ir adquirindo esse input. E eu falo dessas 4 coisas, há uma grande discussão sobre quais, em que grau você precisa ter cada uma dessas 4 coisas. E há muitas variações, né? Então, ainda não tenho consenso exato sobre que porcentagem de input você precisa, quanto a porcentagem de output, feedback, interaction, etc. Porque para cada pessoa é diferente, obviamente, as pessoas aprendem de formas diferentes, mas obviamente, como um iceberg, né, debaixo da água, você precisa de uma grande quantia de palavras. Uma criança passa 2 anos praticamente sem falar, né? Ela vai ouvindo e obviamente não é só porque ela está ouvindo, porque uma criança tem que desenvolver a coordenação motora e tudo para poder falar. Então o adulto que vai ouvindo pode ouvir, assimilar muito mais rápido, em menos tempo, e já começar a falar. Então não é os 2 ou 3 anos que é só porque a criança tem que ouvir. Você não precisa ouvir inglês durante 2 anos para começar a falar. Não é essa a ideia que eu estou tentando passar, mas você precisa, né, tudo que você for falar, você tem que saber o que dizer. Então você precisa ter esse input primeiro. Depois começa o output. O output é aquele momento que você começa a produzir. O input é mais passivo. Você ouve alguém falar, você lê um texto e as frases já estão todas montadas, as palavras já estão colocadas na ordem correta. Então, as palavras já são pronunciadas corretamente, se você estiver ouvindo alguém falar o áudio. Então, no momento que você começa a desenvolver o output, que é importante, você precisa produzir seus próprios textos ao escrever, ou, né,
frases a falar. Então é mais difícil. Então muitos alunos costumam ouvir, costumam ler, costumam estudar, mas não tenham tanta prática na questão de conversar. Isso por vários motivos. Primeiro, autoconfiança, receio, vergonha de o que as pessoas vão falar, medo de errar, já coisas que comentamos antes, né? Mas tem que praticar. Tudo que você aprender, você tem que usar, tem que praticar. Aprender uma palavra nova, tente usar essa palavra numa frase, pratique com ela, escreva ela, vai reforçando e produzindo. Igual o karatê, né? Tem um amigo que começou a fazer karatê recentemente, está super empolgado, mas não dá para ele simplesmente pegar o livro, ler um livro sobre karatê. Tem um livro dessa grossura de karatê, não quer dizer que você sabe lutar karatê. Você tem que ir lá, tem que fazer os katas, treinar os movimentos para poder passar de nível, para receber a próxima cor da faixa, até chegar no 5º grau da faixa preta, etc, ou qual seja o seu objetivo. É a mesma coisa com o inglês. Então, se você está na faixa branca iniciando, você tem que estudar, praticar, fazer seus katas, falar suas próprias frases para poder conversar e começar a utilizar. Então, o output é a segunda coisa. A terceira coisa é o interaction. Aí você pensa, David, mas produzir o output, colocar para fora, não é a mesma coisa do interaction? Não é, não. Eu posso produzir, fazer o meu output em frente ao espelho sozinho. Eu posso escrever um texto ou um e-mail sozinho, sem interagir com uma pessoa. E na teoria da aquisição de línguas, como segundo idioma, segunda língua, você precisa interagir com outras pessoas. Por isso que eu falo tanto na praxis diária de inglês, de você criar, desenvolver sua própria rede de pessoas com quem você pode falar. Porque se você não tiver essas pessoas, como é que você vai interagir, né? Com quem é que você vai interagir? Então, por isso que é bom vocês fazer um curso com o professor, com outros colegas, porque aí vocês podem interagir, ter essa interação. Amigos que estudam inglês juntos contigo, um clube de inglês, pessoas online, blogs, fóruns, via Skype. Como eu falei, na nossa plataforma a gente tem um ambiente, um lugar que você pode interagir com professores todos nativos, com os outros alunos, para treinar e praticar. Então isso é importante, ter essa interação. Por quê? Porque quando você está com uma pessoa, você tem aquela pressão de falar automaticamente. Você não tem muito tempo para pensar. Então é uma prática mais intensa. Você pode praticar em casa, aprender umas frases, praticar, pensar contigo mesmo, pode repetir, falar, mas no momento que você chegar numa situação dessas e a pessoa te fizer uma pergunta, você responde, te faz outra pergunta, e aí você não sabe como responder, você tem que, usar todas as suas habilidades, as palavras que você conhece, para poder se virar, se expressar de alguma forma, talvez não com as palavras exatas que você queria, mas com outras palavras que você sabe, que você conhece. E por isso que eu falo tanto na questão do filler phrases, porque os filler phrases, frases comuns que você pode usar com praticamente qualquer pergunta, essas você pode dizer antes, enquanto você estiver pensando na tua resposta, Então os filler phrases dá a impressão que você está falando, você já sabe inglês, para a pessoa com quem você está conversando não se estressar ou pensar, nossa, o cara não sabe falar, tu tá lá pensando Então enquanto ele faz a pergunta, você já responde com uma frase, uma frase simples que você já aprendeu, e aí você vai pensando como é que você vai responder a pergunta dele. Então essa interação é uma forma prática, como você treinar, digamos que você joga basquete.
Então você sai todo dia e você arremessa a bola, você vai batendo a bola, treinando. Mas é diferente de você entrar no jogo contra um oponente. É fácil você fazer cesto quando tá sozinho, né? Agora, quando estiver jogando e o outro cara tá lá, seu oponente tá lá tentando te bloquear, tentando impedir você de fazer a cesta, aí são outros 500. Então a mesma coisa com o inglês. Treinar em casa é fácil, produzir é fácil, né? Mas na hora que você estiver lá interagindo com outra pessoa, aí é como você tá dentro do jogo já colocando todas as suas habilidades em prática. Gostei desse exemplo, muito legal, né? Então, temos o input, né? Compreensão, aquilo que você vai ouvindo, adquirindo. Tem o output, você produzir, e tem o interaction, de você interagir. Aí tem um quarto ponto, que é o feedback. O feedback, right? Feedback é a pessoa com quem você está falando dá indicação sobre o que você está falando. Como é que funciona, David? Tem várias formas. Primeiro, se você percebe que a pessoa está te entendendo, né? Obviamente isso que você quer. Te faz uma pergunta, você responde, ele balança a cabeça, que legal. Então, pelo rosto dele, esse é um feedback que ele te entende. Aí você continua falando. Agora, se ele estiver balançando a cabeça assim, fazendo um rosto estranho, aí você percebe, o cara não entendeu. Então, esse é um feedback. Outro feedback é aquilo que o professor faz, né? Por exemplo, você fala uma frase e o professor percebe que é errado, mas isso não quer dizer necessariamente que ele vai te parar e dizer, olha, você cometeu um erro. Às vezes o aluno erra uma frase e o professor faz o que a gente chama de recast. O professor fala a frase, a mesma frase que o aluno disse, só que de forma correta. Então o aluno disse, I will to go to my house. Aí o professor simplesmente fala, you will go home. Entendeu? Então, I will go to my house já é muito... Tem muitas palavras demais e não soa legal. Então o professor refala a frase, ou não precisa ser professor, pode ser um amigo que já fala inglês, refala a frase corretamente, para ver se você percebeu, já pega e repete corretamente, né? Agora, se o aluno continua cometendo o mesmo erro várias vezes, traduzindo, conjugando o mesmo verbo errado, aí o professor pode dizer, pera aí, não é I wanted go, né? I went go. Então aí que ele vai pausar. Last night I go to my house. Aí o professor vai te mostrar, olha, o passado do verbo go é went. Last night I went to my house. Entendeu? Então tem o feedback de compreender, feedback de não compreender, tem um recast de refalar a frase, e tem um momento em que ele vai te dizer, olha, tá errado, é por causa disso, disso e disso. Então tem várias formas de você ter o feedback de uma pessoa, e vai variar se for outro aluno, se for professor que está te corrigindo, pessoa nativa. Mas é importante durante o seu aprendizado, isso deveria ser uma coisa constante, não é estudar inglês durante 5 anos para finalmente chegar a aulas de conversação para começar a produzir. É uma coisa que você, como aluno, precisa fazer constantemente desde a primeira aula. Aprendeu umas palavras novas, tente usá-las. Aprendeu uma estrutura nova, questão gramatical, tente usá-la. Aprendeu uma forma nova de fazer perguntas, de conjugar o verbo, procura usá-la na sua conversa do dia a dia. Procure produzir frases em inglês utilizando tudo que você está aprendendo. Procure interagir com outras pessoas, não somente produzir sozinho, mas sair e produzir, interagir com outras pessoas e receber esse feedback, porque não adianta você ficar só falar tudo errado e não saber se você está falando corretamente ou não. Alright? So that's it, guys. 4 elementos necessários para uma aquisição, assimilação de um segundo idioma. Espero que gostou do vídeo.
Te vejo no próximo, que vai ser sobre phrasal verbs. 30 verbos, phrasal verbs com o verbo to get. Ontem fizemos 10, anteontem mais 10 e hoje já tem mais 10, alright? So, te vejo nesse vídeo. Have a great day and bye bye.